Boa noite, inscritos do canal, e boa noite você que está assistindo também o nosso conto. Após o conto, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. Simbora pro conto. Mais um conto que o povo conta. Olá, me chamo Vera Lúcia. Venho no canal contar um relato que aconteceu com eu quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Desde os meus 12 anos, eu comecei a sonhar com uma senhora que ficava longe de eu. Ela tinha os olhos escuros e tinha umas unhas pontudas, assim, uns dedos bem fininho, grande, assim. E ela sempre ficava olhando para eu com uma risadinha sarcástica, mas sempre ao longe. Mas com o passar do tempo, ela começou a chegar cada vez mais próxima. E um belo dia, eu, com tanto medo que estava, resolvi conversar com a minha mãe, né? Ainda mais porque eu só morava com a minha mãe. Minha mãe falava muito pouco do meu pai, disse que ele ficou rico, nos abandonou, eu ainda era bebezinha. Ela evitava muito de falar dele, sabe? Então eu só tinha ela para conversar, não tinha quase ninguém da minha família, quer dizer, ninguém. Nem da família da minha mãe, nem do meu pai. E ela falando para eu que, às vezes, é coisa que eu fiz errada, eu proseando com ela, e contei dessa mulher, e ela não deu muita bola para eu, dizendo que eu tenho que rezar mais, né? Minha mãe era uma católica fervorosa e, na verdade, eu até achei mesmo, né, porque antigamente as pessoas não davam muita confiança para mãe solteira, e eu pensei até que eu era impura, né, por não ter pai, e resolvi ficar mais quietinha, rezar mais. Mas quando eu estava com uns 16 anos, circa, eu vi que aquela senhora dos meus sonhos começou a se aproximar mais de eu. Até que uma bela noite, Shirka, ela chegou perto de eu e disse assim: a sua hora está chegando. Shirka do céu, eu acordei aos gritos, aos prantos, aos berros, e minha mãe disse: eu já falei para você rezar mais, né? Você não está rezando. E eu, lembrando que ela disse que minha hora estava chegando, e bem pertinho deu, Shirka, quando estava longe ainda, né? Eita, aí minha mãe pegou, falou para eu rezar, e eu fiquei pensativa. Shirka, até que eu escuto bater palma no portão. E tem uma vizinha lá perto de nós, a dona Cidinha, que minha mãe, por ser católica fervorosa, escutava o que o povo falava. E o povo ali da região falava muito dela porque ela era espírita. E naquele tempo, espiritismo, eles achavam que era pessoa que fazia maldade para os outros. E minha mãe, indo pela cabeça dos outros, eu vi quando a vizinha, a dona Cidinha, falou: a senhora tem uma surca para me emprestar? E ela disse: não deu nem confiança para dona Cidinha. Eu olhando a dona Cidinha, que pareceu como um anjo, que daí, na verdade, eu estava morrendo de medo, e eu queria conversar com a dona Cidinha. Se ela era espírita, ela poderia me ajudar, Shirka. Eu, escondida da minha mãe, assim que a dona Cidinha saiu, eu fui lá e catei uma xicrinha de açúcar e fui para casa da dona Cidinha. Chegando lá, eu bati palma no portão e logo dona Cidinha veio me receber no portão com um sorriso largo, um olhar fraterno. Eu disse para ela assim: você desculpa a minha mãe,
porque, cara, tem dia que ela não acorda de bom humor, né? E às vezes ela fica brava até com eu, então, e ela é muito sozinha, trabalha demais, e ela é meio estressada mesmo, né? Dona Cidinha, com aquele sorrisinho puro, olhou para eu e disse, Ara, não tem problema não, criança. E eu disse para ela, Dona Cidinha, vem trazer o açúcar para você. E ela falou, entra, vem tomar um chazinho com eu. E eu entrei na casa dela, mesmo sem minha mãe saber, né? Sentando na mesa, ela olhou bem no grão dos meus olhos, Chirca, e disse assim, nossa, criança, você tá bem? Você tá com uma olheiras? Você tá dormindo direito? E eu, imediatamente, Chirca, disse para ela, Ara, eu tô muito assustada, Dona Cidinha. Eu tenho que contar para a senhora o que está acontecendo com eu. E ela disse, Ara, eu sei, criança. Eu vi lá fora, tem uma sombra preta que te acompanha. Aqui ela não entrou, não. Mas ela tá lá esperando você sair. Ela vai para todos os cantos atrás de você. Chirca, quando ela falou isso, era exatamente o que eu queria contar para ela. E ela disse, não, mas fica tranquila, aqui dentro ela não entra. Ela fica esperando você lá, mas você há de saber que não é coisa boa, né? Eu disse, Dona Cidinha, claro que não. Mas a senhora pode me ajudar? Ela disse, criança, venha comigo. Chirca, ela me levou numa mesa que tem uma toalhinha branca e ela acendeu uma velinha e deixou aquela vela assim acesinha ali. E pegou uns gainhos de araminho que ela tinha e começou a me benzer. E falou, feche bem o zoinho e relaxa. E Chirca, quando eu fechei os olhos, parece que eu estava entrando num sono assim, mas eu senti que a sala começou a gilar. E umas mãos, Chirca, que veio nos meus ombros e ficou assim, ó, me apertando, Chirca. E eu senti até que as velas se apagou na hora, sabe? Tudo ficou muito escuro e ela a rezar. Até que de repente, Chirca, mesmo com aquelas mãos me enfiando as unhas nas costas, e eu abri os olhos e ela disse, minha filha, o que te persegue coisa boa, não é? Eu não consigo te ajudar, mas eu conheço alguém que consegue. Mas eu preciso te ajudar e eu vou ligar para essa pessoa. Você aceita? E Chirca, mesmo eu sabendo que minha mãe ia notar minha farta, que eu estava ali escondido dela, eu queria só me livrar daquilo, Chirca. Daquele peso que estava nas minhas costas e daquele medo que eu estava sentindo, sabe? Eu falei, eu aceito. Então você espera um pouquinho que eu vou ligar para ele, tá? E eu, sentada ali, morrendo de medo, Chirca, daquele negócio que estava pesando em minhas costas, ela ligou. Não demorou muito, Chirca, eu escutei a batida na porta. E lá eu vi que chegou um senhorzinho, tinha mais ou menos uns 65 anos, veio e a Dona Cidinha falou para ele, entra, seu Francisco. E ele veio chegando perto dele, pegou na minha mão e disse assim para eu, criança, você tem que ser forte. Você tem que ser muito forte porque há de vir agora. Chirca, eu estava com medo, mas eu queria muito me livrar daquilo. Eu estava desesperada, eu fazia qualquer coisa para me livrar. E nisso, Chirca, ele arrancou um escapulário da bolsinha dele, uma água benta que eu vi que ele colocou e uma Bíblia em cima da mesa, Chirca. E ele começou a rezar. E a Dona Cidinha, com os raminhos de erva também rezando, eles começaram a rezar ao meu redor. E eu vi quando a sala gelou tudo de volta, Chirca, parece que tudo escureceu. E eu escutei uma voz bem atrás de mim que disse assim,
Ara, ela é minha, só minha. Shirka, aquilo me arrepiou. E mais aquelas mãos me pesando no meu ombro. E o seu Francisco respondeu: ela não te deve nada, ela não é tua. E a voz respondeu para ele: a conta tem que ser paga. E o seu Francisco respondeu de volta: ela não te deve nada. Você vai cobrar de quem te prometeu, quem está devendo para você. Essa criança não te deve nada. Ara, Shirka, assim que ele falou isso, Shirka, eu vi que as mãos foram saindo das minhas costas, Shirka, e começou a ventar gelado, mas logo foi aquecendo, Shirka. O vento foi ficando normal, eu senti que a sala ficou mais leve e ele falou: pode abrir o zoinho. E quando eu abri os olhos, Shirka, parece que eu estava flutuando de leve, a sala tomou outro formato suave, a energia ficou boa e ele se sentou, parece que cansado perto de eu, sabe, Shirka? Olhou bem no meus olhos e disse: minha filha, você é a quarta geração da tua família, né? Eu disse: sim, eu sou a quarta. Alguém prometeu você por dinheiro no ventre da sua mãe. Antes mesmo de sua mãe se casar, você já era prometida só pelo dinheiro. E essa coisa que estava só esperando o momento certo para tomar um formato e te arrastar para pagar a dívida que fizeram lá atrás, ela veio diretamente porque você era dela. Mas agora você está livre. Ela voltou e vai cobrar a conta de quem prometeu para ela a sua vida em troca de dinheiro. A conta vai ter que ser paga. Seja forte se você souber alguma notícia daqui para frente. E Shirka, eu nunca imaginava que poderiam, Shirka, ter prometido uma criança antes mesmo da criança nascer. Como que eu ia pagar uma conta que eu nem sabia, Shirka? Meu pai abandonou a gente por dinheiro, disse que ficou muito rico e eu nem cheguei a conhecer ele. E por isso que de certo minha mãe nem falava sobre ele. E o senhorzinho, muito preocupado, disse: pode ir, você está livre agora. Shirka, voltei para casa. Ali 2 semanas, eu escutei quando bateu na nossa porta. E de lá, Shirka, eu vi quando minha mãe começou a esbravejar. Não quero nada desse maldito. Ele teve o fim que ele mereceu. Abandonou nós quando minha filha ainda era pequena. E nisso, Shirka, era um homem todo bem vestido todo de preto, assim, um terno bem alinhado, que eu percebi olhando para ele. Olhando mais a fundo, Shirka, de um cara muito bonito lá fora, eu fui me aproximando e olhando, né, por que minha mãe estava tão brava com aquele desconhecido, um homem que eu nunca tinha visto. Quando ele olhou para eu cheguei andando perto da minha mãe, ele disse: Ara, você é a Vera Lúcia, né? Eu disse: Ara, eu sou. Ele disse: você é a única herdeira do teu pai. Teu pai faleceu ontem. Eu sou advogado dele e ele estava numa chácara que até agora a gente não sabe o que aconteceu, porque pegou fogo só em cima da cama dele. Ele morreu queimado. Até agora a gente está procurando resposta. Os funcionários disseram que não sabe como que aconteceu, mas ele partiu e você é a responsável pela herança dele agora, que só tem você de filha. Shirka, quando ele disse isso, eu logo imaginei que eu não ia querer essa herança de jeito nenhum,
porque só eu sabia o que eu tinha passado desde os meus 12 anos até agora e do que eu tinha passado lá na casa da dona Cidinha, e eu sabia que alguém ia ter que pagar a conta. Eu, assustado, olhei para ele. Mas ele só pegou fogo em cima da cama dele? Ele disse sim. E eu preciso, por mais que sua mãe não quer, mas eu preciso que você assine os papéis, pois você é herdeira. Ô Shirka, eu, na hora, me dei um arrepio e disse para ele: não, eu não quero herança nenhuma do meu pai. Ele disse: não, mas você tem que receber. Aí, Shirka, o que eu fiz? Assinei a papelada e pedi para minha mãe para doar todo o dinheiro que eu recebi. Minha mãe não quis o dinheiro e muito menos eu ia querer aquela herança maldita. Até porque, Shirka, eu queria quebrar aquela maldição. Doemos todo o dinheiro recebido. Hoje em dia, Shirka, eu moro numa chacrinha, eu sou casada, tenho 2 filhos. Conto essa história agora como um relato de vida, porque é muito triste você fazer uma conta para os outros pagar. Você não concorda com eu, Shirka? E eu era a vítima desde o ventre da minha mãe. Essa história é real, Shirka, e fica o aviso. Não prometa a arma de inocentes em troca de riqueza. Às vezes as maldições aparecem na família e ninguém sabe explicar o porquê, por causa dos outros. Gratidão, Shirka, por contar o meu conto. Parabéns pelo canal. E acaba agora mais um conto que o povo conta.